A sala de reuniões estava em silêncio absoluto, todos os olhos fixos nela. Leonardo Braga, o CEO, tinha o rosto vermelho de raiva. Sua voz ecoava pelo ambiente enquanto apontava o dedo para aquela mulher de pele negra, uniforme azul, segurando um pano de limpeza nas mãos. Você ouviu o que eu disse? Faxineira não entra aqui. Saia agora antes que eu chame a segurança. Os investidores ao redor da mesa olhavam constrangidos. Alguns desviavam o olhar. Outros cochichavam entre si. Mas ela permaneceu ali, parada, com uma calma que irritava ainda mais Leonardo. Senhor Braga, ela disse com voz firme, eu preciso falar com o senhor. Leonardo soltou uma gargalhada amarga. Falar? Você? Uma faxineira quer falar comigo em plena reunião com investidores? Ele olhou para os homens e mulheres ao redor da mesa, procurando cumplicidade. Vocês estão vendo o nível de desrespeito que eu tenho que lidar aqui? Teresa respirou fundo. Seus olhos percorreram cada rosto naquela sala. Ela sabia exatamente quem eram aquelas pessoas. Conhecia cada número, cada contrato, cada decisão errada que havia sido tomada nos últimos meses. Mas ainda não era a hora. Me desculpe, senhor. Já estou saindo. Ela virou as costas e saiu da sala, ouvindo a risada debochada de Leonardo ecoar pelo corredor. Mas o que Leonardo Braga não sabia é que aquela humilhação tinha começado havia exatas 72 horas. E tudo fazia parte de um plano muito maior. Jay. 3 dias antes, Teresa Monteiro estacionou seu carro simples a 2 quadras do prédio espelhado da Monteiro em Associados. Ela olhou para o edifício que sua família havia construído do zero. 40 anos de história. Seu pai começou com 3 funcionários em uma sala alugada. Hoje eram 250 colaboradores e faturamento de milhões por ano. Teresa havia herdado a empresa 6 meses atrás, quando seu pai faleceu. Mas ela morava no exterior há anos, tocando outras operações da família. Confiou a gestão ao CEO Leonardo Braga, indicado por consultores renomados, um homem com currículo impecável, MBA nos Estados Unidos, passagens por grandes corporações. Os primeiros meses pareciam promissores. Relatórios bonitos, números que faziam sentido no papel, até que os e-mails começaram a chegar. Funcionários antigos, de confiança, relatando situações alarmantes. Clima de terror, desorganização, desperdício de recursos, clientes importantes deixando a empresa. Teresa pediu explicações a Leonardo por videoconferência. Ele sempre tinha uma justificativa elegante, jogando a culpa na equipe incompetente que ele havia herdado. Mas as denúncias não paravam. E os números reais, quando ela investigou por fora, contavam outra história. Foi quando ela decidiu. Voltaria ao Brasil e veria tudo com os próprios olhos, mas não como dona. Seria invisível. Seria quem ninguém presta atenção. Uma faxineira. Teresa entrou no prédio às 6h da manhã daquela segunda-feira. Uniforme azul simples, cabelos presos em um coque, crachá falso que uma funcionária leal havia providenciado. O nome no crachá dizia Teresa Silva. Sem sobrenome Monteiro, sem conexão óbvia. A gerente de RH, Sônia, estava no esquema. Era uma das funcionárias antigas, de confiança do pai de Teresa. Só ela sabia a verdade. Você tem certeza disso? Sônia havia perguntado 3 dias antes, quando Teresa explicou o plano. Isso pode ser muito difícil para você. Preciso ver a verdade, Teresa respondeu. Preciso saber o que realmente acontece quando ninguém está olhando. Agora, no seu primeiro dia, Teresa empurrava o carrinho de limpeza pelo corredor do 8º andar. O cheiro de produtos de limpeza era forte. Suas mãos, acostumadas a assinar contratos e digitar em computadores de última geração, agora seguravam panos e vassouras. Ela limpava os vidros da recepção quando ouviu passos firmes. Virou-se e viu Leonardo Braga pela primeira vez pessoalmente. Alto, terno cinza impecável, cabelos grisalhos penteados para trás, ar de superioridade em cada movimento. Ele passou por ela como se ela fosse parte da mobília.
Nenhum olhar, nenhum bom dia. Simplesmente ignorou sua existência. Bom dia, senhor, Teresa disse, testando. Leonardo parou, virou-se lentamente, olhou para ela de cima a baixo, com uma expressão de enfado. Desde quando faxineira me cumprimenta? Teresa sentiu o sangue ferver, mas manteve a expressão neutra. Desculpe, senhor, só estava sendo educada. Seja educada trabalhando e não atrapalhando, ele disse rispidamente. E por que está limpando o vidro agora? O expediente ainda nem começou. Você não tem o que fazer? Estou adiantando o trabalho, senhor. Adiantando, ele repetiu com sarcasmo. Faça seu trabalho no horário certo, e quando eu passar, fique quieta. Não preciso de conversinha com funcionária de limpeza. Ele seguiu para o elevador. Teresa apertou o pano nas mãos. Respirou fundo. A recepcionista, Amanda, uma moça jovem de olhos arregalados, olhou para Teresa com pena. Não leve para o pessoal, Amanda sussurrou. Ele é assim com todo mundo, principalmente com quem ele acha que está abaixo dele. Abaixo dele. Teresa repetiu mentalmente. O dia seguiu. Teresa limpou banheiros, esvaziou lixeiras, passou pano nos corredores e observou. Observou tudo. Viu Leonardo gritar com a equipe de vendas porque uma meta não foi batida. Viu ele jogar uma pasta de documentos no chão e mandar a assistente Carla juntar tudo, folha por folha, enquanto ele ficava de braços cruzados olhando. Viu ele entrar em uma sala de reunião e interromper uma apresentação de um gerente, dizendo na frente de todos: "Isso está ridículo. Você teve uma semana para preparar e me traz esse lixo?" O gerente, um homem de seus 40 anos chamado Paulo, ficou vermelho, gaguejou, tentou se explicar. Leonardo simplesmente saiu da sala, deixando todos em silêncio constrangedor. Teresa limpava a sala ao lado e ouviu tudo. Seu coração doía. Aquelas pessoas trabalhavam duro. Ela conhecia o histórico de Paulo. 15 anos de empresa, um dos melhores da área comercial. E agora sendo humilhado publicamente. No fim do expediente, Teresa guardou seus materiais de limpeza no depósito do subsolo. Suas costas doíam, seus joelhos doíam. Ela não estava acostumada com trabalho físico pesado, mas a dor física era nada perto da revolta que sentia crescendo dentro dela. Sônia apareceu no depósito, olhou ao redor para ter certeza de que estavam sozinhas. "E então?" ela perguntou em voz baixa. "Pior do que eu imaginava", Teresa respondeu. "Ele não é só incompetente, ele é cruel. Você vai aguentar continuar?" Teresa olhou para as próprias mãos. Estavam ásperas, vermelhas do contato com produtos de limpeza. "Vou", ela disse com determinação. "Preciso ver tudo. Preciso entender a extensão do problema. Preciso ter provas concretas. Quanto tempo você pretende ficar disfarçada?" "O tempo que for necessário." Sônia assentiu. "Vou continuar te cobrindo. Mas cuidado, Teresa. Leonardo é perigoso quando se sente ameaçado. Ele nem sabe que eu existo", Teresa disse. "Para ele, eu sou invisível." E era exatamente essa invisibilidade que lhe daria o poder de ver toda a verdade. Teresa saiu do prédio às 18 horas, no meio dos outros funcionários. Ninguém olhava para ela. Ninguém a conhecia. Ela era só mais uma entre tantos. Mais uma pessoa que tornava aquele lugar funcionando nos bastidores. Mas enquanto caminhava até seu carro, Teresa fez uma promessa silenciosa. Quando chegasse a hora certa, quando ela tivesse todas as provas necessárias, Leonardo Braga descobriria quem realmente era a mulher que ele tratou como nada. E esse dia estava chegando mais rápido do que ele imaginava. A segunda semana revelou camadas mais profundas do caos que Leonardo estava criando. Na terça-feira, Teresa estava limpando a copa quando ouviu Juliana e Carlos conversando em voz baixa, nervosos. "Perdemos a conta Almeida ontem", Juliana dizia. 3 anos de parceria, foram direto para o concorrente. "Por quê?" "Leonardo atrasou a entrega do projeto 2 vezes. Quando o cliente reclamou, ele disse que o problema era a incompetência da equipe técnica, na frente do cliente." Carlos balançou a cabeça, incrédulo. "E a Petrocorp?"
Mesma coisa. Leonardo chegou visivelmente despreparado e fora de conduta. Fez piadas inapropriadas com a executiva deles. Eles não renovaram o contrato. Teresa limpava devagar, cada palavra penetrando como faca. Não eram apenas humilhações internas. Leonardo estava destruindo relacionamentos comerciais construídos ao longo de anos. Na quarta-feira, algo diferente. Teresa encontrou Beatriz, a gerente de RH, chorando no banheiro feminino. A mulher não percebeu a presença da faxineira no canto, organizando produtos de limpeza. "Alô, mãe?" Beatriz falava ao telefone, a voz quebrada. Não estou bem. Hoje ele me ofendeu na frente de 6 pessoas. Disse que eu não sabia fazer o básico do básico." Pausa. Beatriz chorava. "Mãe, eu tenho mestrado em gestão de pessoas, 15 anos de experiência na área, e ele me tratou como se eu fosse uma estagiária incompetente." Outra pausa, mais longa. "Eu não posso sair agora. Você sabe que não posso. Preciso do dinheiro. A Júlia vai entrar na faculdade ano que vem. As mensalidades são caras. Eu aguento. Eu tenho que aguentar." Teresa sentiu uma dor profunda no peito. Beatriz não era apenas uma profissional sendo humilhada. Era uma mãe solteira, lutando para dar futuro à filha, presa em um ciclo de abuso porque não tinha escolha. Na quinta-feira, Teresa presenciou algo que mudou tudo. Estava limpando o corredor do 9º andar quando ouviu gritos vindos da sala de Leonardo. "Você é incompetente! Incompetente! Você entende o que isso significa ou preciso desenhar?" Era Paulo, o gerente comercial. Teresa conhecia os números dele. Era responsável por 40% do faturamento da empresa. A porta se abriu bruscamente. Paulo saiu, rosto vermelho, mãos tremendo visivelmente. Passou direto por Teresa sem vê-la e entrou no banheiro masculino. Teresa esperou um momento, depois se aproximou da porta do banheiro. Ouviu um soluço abafado vindo de dentro. "Paulo?" Ela arriscou, batendo de leve. "É a faxineira. O senhor está bem? Posso ajudar em alguma coisa?" Silêncio tenso. Depois, a voz embargada. "Ninguém pode ajudar. Ele acabou com minha carreira. Acabou com tudo." "O que aconteceu?" A porta do box se abriu. Paulo tinha os olhos vermelhos, o rosto molhado de lágrimas. 15 anos aqui. 15 anos. Construí 40% do faturamento desta empresa. Trouxe os maiores clientes. E hoje ele me chamou na sala e disse que sou o peso morto. Que qualquer estagiário faz meu trabalho melhor. Paulo soluçou, sem conseguir parar. "Tenho 2 filhos na escola particular. Uma casa financiada. Minha esposa não trabalha porque cuida da minha mãe que tem Alzheimer. Como eu saio daqui? Como?" Teresa sentiu as próprias lágrimas ameaçando. "O senhor não vai sair. O senhor é valioso. Ele que não enxerga isso." "Como você pode saber? Você é só..." Paulo parou percebendo o que ia dizer, envergonhado. "Sou só a faxineira", Teresa completou sem mágoa. "Mas vejo muita coisa, e vejo que o senhor é respeitado por todos aqui, menos por quem deveria respeitar mais." O Paulo olhou para aquela mulher de uniforme azul com gratidão genuína. "Obrigado. Obrigado por ouvir. Obrigado por se importar. Aguenta firme. Eu prometo que as coisas vão mudar", Teresa disse com uma certeza que ela ainda estava construindo. "Só aguenta mais um pouco." Na sexta-feira, Teresa teve sua grande descoberta. Estava limpando a sala de reuniões quando encontrou uma pasta de documentos esquecida sobre a mesa. Relatórios financeiros confidenciais. Seu coração acelerou. Os números gritavam verdades alarmantes. Faturamento caído 23% em apenas 6 meses. 3 grandes clientes perdidos. Almeida, Petrocorp, Silva e Irmãos. Custos operacionais inflados 40% sem justificativa clara. Contratos assinados com fornecedores superfaturados. Valores 30% acima do mercado. Equipamentos desnecessários comprados sem aprovação do conselho. E o pior, uma planilha separada mostrando despesas pessoais de Leonardo sendo pagas pela empresa.
Restaurantes de luxo, 15 mil blois só em jantares pessoais nos últimos 3 meses. Viagens particulares, 40 mil grols em passagens e hotéis para destinos turísticos. E um carro importado. 180 mil grols registrado no nome dele, inteiramente pago pela empresa sem autorização contratual. Teresa fotografou cada página com mãos tremendo de raiva e adrenalina. Conferiu cada foto para garantir que estava legível. Guardou os documentos exatamente na posição em que os encontrou. Enviou tudo para seu e-mail pessoal criptografado. No depósito, ao fim do expediente, Sônia apareceu. Pelo seu rosto aconteceu algo grande. Teresa mostrou as fotos no celular. Sônia ficou pálida. Isso é gravíssimo. Eu sei. Você tem provas suficientes agora para afastá-lo imediatamente. Quase. Teresa guardou o celular. Os números provam incompetência administrativa. As fotos provam desvio de recursos. Mas preciso de algo mais. Mas, Teresa, isso já é... Preciso que ele se entregue completamente. Não apenas nos documentos, na frente de testemunhas que realmente importam. Conselheiros, investidores. Sônia entendeu. Você quer que ele mostre quem ele realmente é na frente de quem tem poder para afastá-lo. Exatamente. Quero que eles vejam o Leonardo que eu vi essa semana. O homem que destrói pessoas, o ego descontrolado, a incompetência disfarçada de firmeza. Ele vai fazer isso. O ego dele não permite diferente. Ele vai explodir. Naquela noite, dirigindo sozinha para casa, Teresa quase desistiu. Cada músculo do corpo doía. Cada humilhação presenciada pesava como pedra no peito. Cada lágrima vista, de Beatriz, de Paulo, de tantos outros, cortava sua alma. Seria tão mais fácil simplesmente se revelar amanhã mesmo. Mostrar as provas, convocar o conselho, acabar com aquilo de uma vez. Mas então os rostos voltaram à sua mente. Beatriz, presa pela necessidade de pagar faculdade da filha. Paulo destruído, com 15 anos de dedicação jogados no lixo como se não valessem nada. Juliana sussurrando sobre clientes perdidos por incompetência. Amanda com medo de falar. Rodrigo humilhado por pedir ajuda. Eles mereciam mais que uma simples demissão de Leonardo. Mereciam ver justiça acontecendo. Mereciam ver que ninguém, não importa quão poderoso se ache, está acima das consequências de suas ações. A tempestade estava se formando. E Leonardo Braga não fazia a mínima ideia do furacão que estava prestes a cair sobre sua cabeça. A terceira semana trouxe o momento que Teresa estava esperando. Segunda-feira, 9h da manhã. Um e-mail chegou para todos os funcionários. Leonardo havia convocado reunião geral emergencial. Assunto: reestruturação urgente da empresa. Teresa leu o e-mail e soube. Era agora. Leonardo ia explodir publicamente. Ia se entregar na frente de todos. O ego não ia permitir diferente. O auditório lotou em questão de minutos. 250 funcionários espremidos nas cadeiras, rostos tensos, sussurros nervosos preenchendo cada centímetro do espaço. Teresa entrou pela porta lateral com seu carrinho de limpeza, posicionou-se no canto dos fundos próxima à parede. Invisível, como sempre. Leonardo subiu ao palco, sem slides, sem apresentação preparada, sem nada além do próprio ego inflado e da certeza de que estava no controle absoluto. Vou ser extremamente direto porque não gosto de perder meu precioso tempo, ele começou, a voz já carregada com tom de superioridade. Esta empresa está fracassando miseravelmente. E sabem por quê? Por causa de vocês, de cada um de vocês aqui. O silêncio que caiu sobre o auditório foi pesado como chumbo. Eu fui contratado há 6 meses com um objetivo claro: salvar esta empresa da mediocridade crônica em que ela se encontrava. Transformar, modernizar, elevar o nível. Mas eu não posso fazer milagres sozinho quando tenho uma equipe que simplesmente não entrega nada do que é esperado.
Juliana, sentada na terceira fileira, olhava fixamente para o chão. Paulo tinha os punhos cerrados sobre as pernas. Beatriz respirava fundo, tentando se controlar para não chorar novamente. Por essa razão, Leonardo continuou caminhando de um lado para o outro do palco como se fosse dono do mundo. Vamos fazer ajustes estruturais imediatos e não negociáveis. Primeiro ponto, acabaram as regalias que vocês estavam acostumados. Feriado emendado, acabou. Final de semana prolongado, acabou. Home office, acabou. Flexibilidade de horário, acabou. Aqui se trabalha de verdade ou se procura outro lugar que aceite mediocridade. Murmúrios começaram a se espalhar pela plateia como ondas. Teresa observava cada reação, cada expressão de incredulidade e revolta contida. Segundo ponto, e prestem muita atenção nisso. Leonardo levantou o dedo, enfático. Bônus está suspenso indefinidamente. Quando e se vocês me provarem através de resultados concretos que merecem, aí sim a gente pode conversar sobre, eventualmente, voltar com isso. Cláudia, da área de projetos, levantou a mão com coragem, a voz tremendo, mas firme. Mas, senhor Braga, com todo respeito, o bônus está expressamente previsto em nossos contratos de trabalho. É parte da nossa remuneração oficialmente acordada. Leonardo olhou para ela com um desprezo tão visceral que parecia físico. Bônus, minha querida, é para quem demonstra desempenho excepcional. E, sinceramente, eu não vi absolutamente nenhum desempenho aqui que justifique pagar um único centavo extra para ninguém. Mas nossa equipe fechou o projeto Almeida 3 semanas antes do prazo estabelecido. Cláudia insistiu, ganhando mais coragem. Batemos 110% das metas do último trimestre. Temos os números documentados. Bateu as metas que você, com sua visão limitada, considera difíceis. Leonardo rebateu com sarcasmo cortante. Eu já comandei equipes 10, 15 vezes melhores que essa aqui, que faziam o dobro, o triplo do trabalho com metade dos recursos disponíveis. Então, não venha me falar sobre metas como se fossem alguma conquista impressionante. Cláudia se sentou derrotada, lágrimas começando a escorrer pelo rosto. Outros funcionários olhavam para ela com pena e solidariedade, mas ninguém ousava se mover ou falar. Teresa continuava no canto, anotando mentalmente cada palavra, cada abuso, cada demonstração de incompetência completa, disfarçada de liderança forte. Terceiro e último ponto desta reunião, Leonardo anunciou como se estivesse fazendo um favor. Vamos fazer uma reavaliação geral de salários. Tem gente demais aqui ganhando bem acima do que o mercado paga para fazer trabalho completamente medíocre e básico. Essa distorção vai ser corrigida nos próximos 30 dias. Foi nesse momento que Marcos se levantou da cadeira. O diretor mais antigo da empresa, homem sério e respeitado, que tinha trabalhado diretamente com o pai de Teresa por mais de 10 anos. Isso que você acabou de anunciar é uma ameaça clara de rebaixamento salarial ilegal, Leonardo. Sua voz firme ecoou por todo o auditório. Leonardo sorriu. Aquele sorriso venenoso, arrogante, de quem acha que está em controle total da situação. Ah, Marcos, sempre você sendo o grande advogado dos coitadinhos, não é mesmo? Sempre defendendo os acomodados e improdutivos. Eu estou defendendo a lei trabalhista brasileira. E estou defendendo a dignidade básica destas pessoas que trabalham aqui. Olha só, Leonardo deu uma risada falsa. Não é rebaixamento ilegal coisa nenhuma. É simplesmente uma adequação necessária e justa à realidade atual do mercado de trabalho. Quem não concordar com os novos termos sabe perfeitamente onde fica a porta da rua. Estão todos livres para ir embora quando quiserem. Marcos deu um passo decidido à frente, descendo pelo corredor central. Você está literalmente brincando com o sustento, com a sobrevivência de 250 famílias inteiras, Leonardo. Você tem noção da gravidade disso? Eu estou salvando esta empresa. Leonardo explodiu de repente, batendo com força no púlpito de madeira.
Enquanto vocês todos ficam aqui sentados, chorando, reclamando, criando resistência, eu estou tendo a coragem de tomar as decisões extremamente difíceis e impopulares que nenhum de vocês jamais teria coragem ou competência para tomar. Decisões difíceis? Marcos subiu alguns degraus em direção ao palco, enfrentando-o. Ou decisões completamente incompetentes? Os números da empresa não mentem, Leonardo. Desde o exato momento que você assumiu esta gestão, perdemos 3 de nossos maiores e mais antigos clientes. O faturamento despencou quase 25% em apenas 6 meses. A taxa de rotatividade de funcionários disparou para níveis nunca antes vistos. E você quer simplesmente jogar toda a culpa em cima de quem realmente trabalha e produz aqui? O auditório inteiro prendeu a respiração coletivamente. Era a primeira vez que alguém confrontava Leonardo tão direta e publicamente, colocando na mesa verdades que todos pensavam, mas ninguém tinha coragem de falar. Leonardo desceu do palco rapidamente, caminhou com passos firmes até ficar cara a cara com Marcos, invadindo seu espaço pessoal de forma agressiva. Você está demitido. Imediatamente. Pode sair. O silêncio que se seguiu foi absolutamente sepulcral. Ninguém se mexia. Ninguém respirava. O tempo parecia ter congelado. Marcos tirou o crachá do pescoço com movimentos lentos e deliberados. Olhou para ele por um longo segundo, depois fixou os olhos em Leonardo com uma mistura de pena e desprezo. Perfeito. Ótimo até. Porque eu prefiro 1000 vezes estar desempregado na rua do que continuar sendo cúmplice dessa gestão absolutamente desastrosa que você tem a audácia de chamar de liderança. Ele jogou o crachá no chão, aos pés de Leonardo, com um gesto definitivo. 15 anos dedicados a esta empresa. Eu vi ela nascer. Vi ela crescer tijolo por tijolo. Vi o Jorge Monteiro, um homem de verdade, construir cada pedaço deste lugar com respeito, integridade e visão. E agora eu vejo você destruir completamente tudo isso em apenas 6 meses. Parabéns, Leonardo. Você realmente conseguiu o impossível, fazer com que cada pessoa neste auditório te despreze profundamente. Marcos virou as costas com dignidade e começou a caminhar em direção à saída. O silêncio era tão profundo que cada passo dele ecoava pelo auditório. Ele parou na porta, virou-se uma última vez. E só para que todos saibam, eu não vou ficar quieto. Vou para a imprensa, vou para o sindicato, vou para todos os órgãos competentes. Esta gestão vai ser investigada. A porta bateu com força, o som reverberando como um tiro. Ninguém se mexeu por longos segundos. Leonardo voltou ao palco, ajeitou o terno com movimentos mecânicos, passou a mão no cabelo. Como se absolutamente nada tivesse acontecido. Como se não tivesse acabado de demitir o diretor mais respeitado e competente da empresa inteira na frente de todos os funcionários. Mais alguém neste auditório quer me desafiar publicamente? Mais alguém aqui acha que sabe administrar e liderar melhor do que eu? Ninguém se mexeu. O medo era palpável, espesso, sufocante. Perfeito. Ótimo. Agora voltem todos imediatamente aos seus postos de trabalho. Reunião oficialmente encerrada. E trabalhem de verdade desta vez. As pessoas começaram a sair lentamente, muitas com lágrimas escorrendo, outras segurando firmemente as mãos de colegas para não desabarem. Teresa permaneceu no canto com seu carrinho, mas seus olhos penetrantes não saíram um segundo sequer de Leonardo. Ele ficou sozinho no palco, pegou o celular, começou a rolar casualmente pelas redes sociais, rindo de vídeos engraçados. Completamente indiferente. Totalmente desconectado do terremoto emocional devastador que acabara de causar em 250 vidas. Quando o último funcionário finalmente saiu, Leonardo desceu do palco. Foi só então que ele notou a presença de Teresa. Você, ele apontou com o dedo de forma acusatória. A faxineira. Você estava aqui esse tempo todo escutando, não estava? Sim, senhor. Eu estava fazendo meu trabalho de limpeza.
E ficou ouvindo cada palavra desta reunião importante, não ficou? Eu estava apenas trabalhando, senhor. Leonardo caminhou até ela com passos firmes, invadindo completamente seu espaço pessoal numa tentativa óbvia de intimidação. Você realmente acha que consegue entender alguma coisa, qualquer coisa, do que foi discutido e decidido aqui hoje? Teresa segurou com firmeza o cabo do rodo. Manteve a voz absolutamente calma e controlada. Não, senhor, não entendo dessas coisas. Exatamente. Perfeito. Porque você é apenas uma faxineira. Você limpa chão, esvazia lixeiras, lava banheiros, enquanto eu comando empresas inteiras, tomo decisões que envolvem milhões de reais, milhares de vidas. Você consegue entender a diferença colossal que existe entre nós dois? Entendi perfeitamente, senhor. Ótimo. E agora me escute com muita atenção. Se eu ouvir você comentando qualquer coisa, absolutamente qualquer detalhe desta reunião com qualquer pessoa, seja quem for, você vai estar limpando o chão na rua amanhã mesmo. Ficou absolutamente e cristalinamente claro. Ficou muito claro, senhor. Leonardo sorriu com satisfação plena. Perfeito. Agora saia imediatamente daqui e limpe direito esse auditório inteiro. Está completamente imundo e nojento. Ele saiu, deixando Teresa completamente sozinha no grande salão vazio e silencioso. Ela olhou calmamente ao redor. As cadeiras todas desorganizadas. O ar ainda pesadamente carregado de tensão, medo e tristeza. O crachá de Marcos ainda caído no chão, aos pés do palco onde a humilhação havia acontecido. Teresa se abaixou devagar, pegou o crachá com cuidado e respeito. Marcos havia trabalhado 15 longos anos ali. Cresceu dentro da empresa desde analista júnior inexperiente até diretor respeitado por todos, sempre dedicado, sempre íntegro, e foi sumariamente demitido por ter a coragem de defender seus colegas. Ela guardou o crachá cuidadosamente no bolso do uniforme. Mais uma prova física, mais uma razão poderosa para o que estava por vir. Pegou o celular, digitou rapidamente uma mensagem para Sônia. É hora. Convoque reunião emergencial do conselho. Amanhã, 14 horas em ponto. Todos os 5 conselheiros e os 3 investidores principais. Não aceite nenhuma desculpa. Participação obrigatória e urgente. A resposta de Sônia veio em segundos. Você tem certeza absoluta disso? Teresa digitou com dedos firmes. Nunca tive tanta certeza de algo na minha vida inteira. Leonardo acabou de se entregar completamente. Cavou a própria cova funda. Agora é só apresentar todas as provas que coletei. Guardou o celular, agarrou seu carrinho de limpeza e passou pelo corredor pela última vez como faxineira invisível. Mas dessa vez, ela definitivamente não se sentia invisível. Sentia-se incrivelmente poderosa, preparada, absolutamente certa do que estava fazendo. Porque amanhã, Leonardo Braga finalmente descobriria quem realmente mandava naquela empresa. E a lição seria completamente inesquecível. 3h47 da manhã. Teresa estava acordada, sentada na varanda do apartamento, olhando para a cidade lá embaixo, que lentamente começava a despertar. A dúvida corroía por dentro como ácido. Ela tinha tudo. As fotos dos documentos financeiros, os relatórios, os números concretos que não mentiam, as testemunhas dispostas. Amanhã, hoje, tecnicamente, seria o dia, a reunião decisiva, a revelação final, o confronto que mudaria tudo. Mas o medo era absolutamente real e paralisante. A campainha do apartamento tocou. Teresa sobressaltou. Quem tocaria a campainha às 4 da manhã? Olhou pelo olho mágico. Era Sônia, com expressão de urgência. Sônia, o que aconteceu? Está tudo bem? A mulher entrou rapidamente, o rosto visivelmente marcado por preocupação profunda. Desculpa muito pela hora absurda, Teresa, mas eu absolutamente precisava falar com você antes da reunião de hoje. Teresa serviu café em silêncio. As duas se sentaram à mesa da cozinha.
a tensão palpável entre elas. Você precisa cancelar essa reunião, Sônia disse diretamente, sem rodeios. O quê? Por quê? Porque a situação é muito pior do que imaginávamos inicialmente. Sônia abriu uma pasta, espalhou novos documentos sobre a mesa. Depois que você convocou essa reunião, eu investiguei mais profundamente. Teresa, Leonardo tem apoio garantido de 2 dos 5 conselheiros. O estômago de Teresa apertou dolorosamente. Como assim? Roberto Silva e Fernanda Luz. Descobri que eles investiram dinheiro pessoal com Leonardo em negócios paralelos, completamente separados da empresa. Eles têm interesse financeiro direto em mantê-lo no cargo, em protegê-lo. Mas eu tenho provas concretas e incontestáveis de incompetência administrativa. E ele vai argumentar habilmente que números sempre podem ser interpretados de múltiplas formas diferentes, que ele está implementando mudanças estruturais necessárias, que resistência interna é completamente normal e esperada em qualquer processo de transformação profunda. Sônia segurou firmemente a mão de Teresa. Se você se revelar publicamente hoje e perder a votação do conselho, Leonardo vai usar seu próprio disfarce estrategicamente contra você. Vai dizer publicamente que você é uma dona instável, paranoica, que não confia minimamente na própria equipe que ela mesma contratou. Teresa se levantou bruscamente, caminhou até a janela. Lá embaixo, a cidade ganhava vida gradualmente. Pessoas acordando, se preparando para trabalhar, lutar, sobreviver mais um dia. Então, o que exatamente você está sugerindo que eu faça? Cancela a reunião hoje, ganha mais tempo estratégico, trabalha nos bastidores para garantir os 3 votos necessários antes de se expor. Pode levar algumas semanas, talvez até meses, mas seria o caminho mais seguro. Meses, Teresa repetiu, a voz carregada de peso emocional. Meses vendo aquelas pessoas todas sofrerem diariamente. Meses continuando a ser invisível enquanto tudo piora. Eu sei perfeitamente que é extremamente difícil. Não, Teresa interrompeu virando-se bruscamente. Você não sabe. Você não viu Beatriz chorando desesperada no banheiro porque precisa desesperadamente desse emprego para poder pagar a faculdade da filha. Você não ouviu Paulo soluçando porque 15 anos inteiros de trabalho dedicado foram chamados publicamente de lixo inútil. Você não presenciou Leonardo destruir completamente Marcos na frente de 200 pessoas aterrorizadas. Lágrimas começaram a escorrer pelo rosto de Teresa. Cada dia que passa fazendo isso, eu morro um pouquinho por dentro. Cada humilhação que eu presencio e não consigo impedir imediatamente. Cada pessoa boa que sofre enquanto eu finjo ser invisível e incapaz. Mas, Teresa, se você tentar hoje e perder essa votação crítica, se eu perder, pelo menos eu tentei com todas as minhas forças. Mas se eu não tentar agora, se eu simplesmente desistir covardemente neste momento, como eu vou conseguir olhar no espelho depois? Como vou olhar nos olhos daquelas pessoas que contam comigo? Sônia suspirou profundamente. Eu entendo seu ponto, mas pense friamente. Seu pai construiu essa empresa inteira ao longo de 40 anos duros. Você pode perder literalmente tudo em uma única votação mal calculada. Ou eu posso salvar tudo e todos. Teresa limpou as lágrimas com raiva. Cancela a reunião. Você está certa. É o mais sensato. Sônia sentiu aliviada, pegou os documentos da mesa e saiu em silêncio. Teresa ficou completamente sozinha na sala vazia, o peso devastador da derrota sendo insuportável. Ela tinha falhado antes mesmo de realmente tentar. O telefone tocou quebrando o silêncio. Número desconhecido no visor. Alô? Dona Teresa, é o Rodrigo, o estagiário de TI. A Sônia me passou seu número. Desculpa muito ligar numa hora tão cedo assim, mas eu descobri quem a senhora realmente é. O coração de Teresa disparou violentamente. Rodrigo, escuta, isso é... Eu não vou contar para absolutamente ninguém. Pode ficar completamente tranquila.
mas eu precisava urgentemente que a senhora soubesse de uma coisa muito importante. A voz dele era incrivelmente sincera, carregada de emoção genuína. O que a senhora está fazendo ali? Estar presente, vendo tudo de perto, sentindo na pele, significa infinitamente mais para todos nós do que a senhora sequer imagina. Teresa ficou em silêncio total, apenas ouvindo. Ontem, depois daquela reunião completamente horrível, quando Leonardo humilhou todo mundo cruelmente e demitiu o Marcos injustamente, eu voltei para casa absolutamente destruído por dentro. Sério mesmo que pensei em desistir de tudo, pedir demissão imediata, abandonar a carreira inteira. Rodrigo fez uma pausa emocional, mas aí eu lembrei vividamente da senhora. Aquela faxineira que eu vi limpando o auditório vazio depois de tudo, trabalhando com tanta dignidade, mesmo sendo tratada pior que todo mundo ali. E pensei comigo, se ela consegue aguentar isso, se ela tem essa força toda, eu também posso e devo. Novas lágrimas encheram os olhos de Teresa. A senhora não sabe disso, mas virou inspiração real para muita gente. A gente comenta entre nós nos corredores, a faxineira que trabalha com dignidade absoluta apesar de tudo. E quando a Sônia me contou a verdade sobre quem a senhora realmente é, fez ainda mais sentido profundo. A senhora escolheu ativamente ver nossa realidade, escolheu sentir na própria pele. Não precisava fazer isso, mas escolheu mesmo assim. Mas eu não estou conseguindo mudar absolutamente nada, Rodrigo. Eu estou completamente falhando. Não está não, senhora. Só pelo simples fato de estar ali presente, a senhora já muda tudo fundamentalmente. Porque a gente não está mais sozinho nessa luta. A gente sabe agora que alguém realmente vê nossa dor. Alguém que tem o poder real de fazer algo significativo depois. Ele respirou fundo antes de continuar. Eu só queria muito agradecer de coração e pedir com toda sinceridade. Não desiste agora. A gente precisa desesperadamente que alguém testemunhe tudo isso. Alguém que realmente entenda. Depois que desligou o telefone, Teresa ficou parada, segurando o aparelho com força. Rodrigo tinha toda a razão do mundo. Olhou longamente para a foto emoldurada do pai na mesa e, finalmente, entendeu com clareza. Seu pai não construiu aquela empresa sozinho do nada. Ele construiu junto com pessoas reais, pessoas que confiaram nele cegamente, pessoas que trabalharam lado a lado com dedicação. E era exatamente por essas pessoas que ela tinha que continuar lutando. Pegou o celular, ligou rapidamente para a Sônia. Não cancela a reunião. Teresa, eu acabei de explicar detalhadamente todos os riscos enormes. Eu sei perfeitamente. Sei que posso perder tudo, mas eu preciso tentar. Pelos funcionários, por mim mesma, pelo legado do meu pai. Silêncio do outro lado. E se der completamente errado? Teresa olhou pela janela. O sol nascendo gloriosamente. Um novo dia cheio de possibilidades. Uma nova chance de fazer o certo. Se der errado, pelo menos vou saber que estive presente até o último segundo. Que não fugi covardemente, que lutei pelo que é certo até o fim. Seu pai estaria imensamente orgulhoso de você. Eu realmente espero que sim. Teresa tomou um banho rápido, vestiu o uniforme azul de faxineira pela última vez e saiu determinada. Não havia mais nenhuma dúvida, não havia mais medo paralisante. Hoje ela estaria lá, de pé, lutando até o fim. A sala de reuniões do 10º andar estava impecavelmente preparada. Mesa oval de mogno polido, cadeiras de couro italiano, vista panorâmica impressionante da cidade. Teresa chegou precisamente às 13h, 1 hora antes do horário marcado, vestida com seu uniforme azul já familiar, empurrando o carrinho de limpeza. Ninguém estranharia sua presença. Afinal, para todos ali, ela era completamente invisível. Começou a limpar metodicamente os vidros enormes. Sua mente repassava cada detalhe do plano cuidadosamente elaborado. Sônia havia confirmado. Todos os 5 conselheiros e os 3 investidores principais estariam presentes.
Às 13h40, os primeiros começaram a chegar. Dr. Alberto Mendes, advogado experiente, amigo pessoal do falecido pai de Teresa. Logo depois, Patrícia Guzmão, consultora financeira renomada. Roberto Silva e Fernanda Luz, os dois conselheiros que Sônia havia identificado como aliados secretos de Leonardo. E por último, André Costa, o conselheiro mais jovem, ainda completamente indeciso. Às 13h55, precisamente, Leonardo entrou com sua confiança habitual. Terno azul marinho, perfeitamente cortado, gravata vermelha vibrante, pasta de couro cara. Confiança absoluta, transbordando de cada poro. Boa tarde a todos. Muito obrigado por comparecerem com tão pouco aviso prévio. A convocação veio diretamente do departamento de RH. Dr. Alberto disse com tom desconfiado. Disseram que era urgência máxima. Ah, sim, exato. Eu pedi para a Sônia convocar todos. Precisamos discutir urgentemente os próximos passos críticos da reestruturação em andamento. Teresa continuou limpando calmamente, completamente invisível aos olhos de todos, mas ouvindo atentamente cada palavra dita. Reestruturação? Patrícia se inclinou interessada para a frente. Leonardo, os números do último trimestre foram genuinamente preocupantes. O faturamento caiu impressionantes 23% comparado ao mesmo período do ano anterior. Exatamente por essa razão específica que estamos aqui reunidos hoje. Leonardo abriu confiantemente sua pasta, começou a distribuir documentos cuidadosamente preparados. Eu desenvolvi um plano de recuperação agressivo, mas ele precisa ser implementado com velocidade e determinação. Estamos ouvindo com atenção. André disse educadamente. Primeiro ponto estratégico. Vamos fazer uma redução significativa no quadro de funcionários. Estou propondo cortes na ordem de 30% do pessoal atual. Demissões completamente estratégicas, eliminando toda a gordura acumulada. Um silêncio extremamente pesado caiu sobre a sala. 30%? Dr. Alberto tirou lentamente os óculos, incrédulo. Leonardo, isso representa mais de 70 pessoas, 70 famílias inteiras. 70 pessoas que comprovadamente não estão entregando os resultados mínimos esperados. Com base em exatamente que critério objetivo você fez essa avaliação? Com base na minha extensa experiência profissional e na minha avaliação detalhada como CEO responsável por esta operação. Teresa limpava agora a mesa lateral de apoio. Suas mãos tremendo levemente, mas mantendo a compostura, ouvindo cada palavra absurda. Segundo ponto do plano, Leonardo continuou sem hesitação. Vamos renegociar agressivamente todos os contratos atuais com fornecedores. Meta de reduzir custos operacionais em pelo menos 40%. Mas Leonardo, Patrícia contestou cuidadosamente. Nossos fornecedores atuais são parceiros comerciais estabelecidos há muitos anos. Muitos deles trabalharam diretamente com o Jorge Monteiro desde o início. Com todo respeito aos mortos, o que o pai dela fazia ou deixava de fazer não importa mais para o presente. O mercado mudou radicalmente. Ou nos adaptamos rapidamente, ou literalmente morremos. É assim que funciona. Cuidado com suas palavras sobre o fundador desta empresa. Dr. Alberto alertou com voz grave e firme. Foi exatamente nesse momento tenso que a porta se abriu. Sônia entrou ofegante, como se tivesse corrido. Desculpem muitíssimo o atraso, mas a dona oficial da empresa solicitou especificamente participar desta reunião. Leonardo riu alto, com desdém óbvio. A dona? Teresa Monteiro está morando no exterior há anos. Ela nem sequer sabe que estamos reunidos hoje. Na verdade, Sônia disse com calma absoluta, ela está aqui, nesta sala, neste exato momento. Todos os olhares se voltaram confusos para Sônia. Confusão geral se espalhando. Teresa, que estava no canto discreto limpando, colocou cuidadosamente o pano de lado. Tirou as luvas de borracha lentamente. Virou-se finalmente para encarar a mesa.
O que Sônia está dizendo é que eu estou aqui, nesta sala, há exatamente 15 minutos, ouvindo absolutamente tudo. Leonardo ficou instantaneamente branco como papel. Os conselheiros arregalaram completamente os olhos. Patrícia colocou a mão sobre a boca em choque. O que diabos é isso? Leonardo gaguejou visivelmente. Você é apenas a faxineira. Sou sim, e sou também a dona e herdeira única desta empresa, Teresa Monteiro. É um prazer finalmente conhecer você pessoalmente, Leonardo. O silêncio que se seguiu foi absolutamente ensurdecedor. Isso é completamente ridículo. Leonardo finalmente recuperou parcialmente a voz. Você se disfarçou de faxineira? Isso é comportamento doentio. Sabe o que é verdadeiramente doentio, Leonardo? É o que você sistematicamente tem feito com esta empresa e com as pessoas que trabalham aqui. E eu precisava desesperadamente ver tudo isso com meus próprios olhos. Doutor Alberto, Leonardo apelou desesperadamente para o conselheiro mais velho. O senhor está claramente vendo isso? Ela literalmente invadiu a própria empresa disfarçada. Isso é comportamento de alguém completamente desequilibrado mentalmente. Na verdade, Dr. Alberto disse pensativamente, eu diria que é comportamento de alguém que queria genuinamente conhecer a verdade nua e crua, sem filtros. Mas ela ficou literalmente limpando o chão por semanas inteiras, ao invés de simplesmente me chamar para uma conversa direta. Isso faz algum sentido lógico para vocês? Faz sim, Patrícia disse firmemente, principalmente considerando que acabamos de ouvir sua proposta absurda de demitir 30% dos funcionários sem nenhum critério transparente ou justo. Eu tenho critérios claríssimos. Leonardo bateu a mão com força na mesa. Vocês simplesmente não entendem a pressão brutal de liderar. Eu entendo perfeitamente. Teresa disse com voz absolutamente calma. E eu também entendo que você sistematicamente humilha estagiários jovens, grita violentamente com gerentes competentes, rasga contratos previamente aprovados e pisa propositalmente no chão recém-limpo apenas para demonstrar poder pessoal. Isso são exageros grotescos, interpretações completamente distorcidas. Eu vi pessoalmente, Leonardo. Eu estava presente ali, todas as vezes. Leonardo finalmente percebeu a extensão catastrófica do que tinha feito. Cada humilhação gratuita, cada palavra cruel desnecessária, cada abuso de poder. Ela tinha testemunhado absolutamente tudo. Você não pode legalmente usar nada disso contra mim. São informações obtidas de forma completamente antiética. Sabe o que é genuinamente antiético? É tratar seres humanos como lixo descartável. Senhor Braga, André finalmente falou pela primeira vez. É verdade que o senhor demitiu sumariamente o diretor Marcos ontem? Ele foi completamente insubordinado. Questionou minhas decisões na frente de todos. Ele questionou justamente porque suas decisões estavam objetivamente erradas, Teresa disse. E os números financeiros provam isso conclusivamente. Sônia começou a distribuir pastas grossas para cada pessoa sentada à mesa. Dentro, todos os documentos, todos os números, todas as provas meticulosamente coletadas. Queda documentada de 23% no faturamento. 3 grandes clientes perdidos: Almeida, Petrocorp, Silva em Irmãos. Custos operacionais aumentados 40% sem qualquer justificativa. E aqui, Teresa apontou para páginas específicas. Despesas pessoais suas sendo pagas ilegalmente pela empresa. Restaurantes de luxo, viagens particulares, um carro importado caríssimo. Isso são benefícios completamente normais de qualquer CEO. Não quando não estão expressa e claramente previstos em contrato, doutor. Alberto disse gravemente, folheando os documentos com atenção. Leonardo, isso é extremamente grave do ponto de vista legal. Vocês vão realmente acreditar nela? Leonardo olhou desesperado para Roberto e Fernanda. Vocês conhecem perfeitamente meu trabalho, sabem da minha competência comprovada.
A questão aqui não é apenas competência técnica, Patrícia disse com firmeza. É fundamentalmente sobre caráter pessoal. E pelo que estou vendo documentado aqui, você não tem nenhum nem outro. Isso é absolutamente ridículo. Leonardo explodiu finalmente. Vocês vão me julgar porque fui firme com funcionários incompetentes, porque cobrei resultados concretos, porque tentei salvar essa empresa. Você não tentou salvar absolutamente nada, Teresa disse, a voz ainda calma, mas firme. Você apenas alimentou seu ego pessoal inflado. E no processo, destruiu pessoas boas sistematicamente. Pessoas? Leonardo riu com amargura desesperada. Você ficou limpando o chão por semanas e agora se acha a grande defensora dos oprimidos? Onde exatamente você estava quando seu pai estava vivo? Vivendo sua vida confortável no exterior e agora quer vir aqui fazer teatro barato? Eu estava construindo outros negócios importantes da família e você está certo. Eu deveria ter prestado mais atenção aqui. Deveria ter vindo verificar antes. Esse erro é inteiramente meu. Mas agora estou aqui e vou consertar meticulosamente tudo que você quebrou. Leonardo olhou desesperado ao redor da mesa. Todos os rostos, antes neutros, agora exibiam clara desaprovação. Eu exijo formalmente uma votação. Conforme meu contrato legal, só posso ser afastado com maioria absoluta do Conselho. Então vamos votar, Dr. Alberto disse solenemente. Todos a favor do afastamento imediato de Leonardo Braga do cargo de CEO? Uma a uma, as mãos se levantaram. Dr. Alberto, Patrícia, André, até Roberto e Fernanda, depois de hesitarem visivelmente, ergueram as mãos. 5 votos. Unanimidade absoluta. Leonardo ficou de pé, corpo inteiro tremendo de raiva. Olhou para Teresa com ódio puro. Você vai se arrepender amargamente disso. Você não tem a mínima ideia de como comandar uma empresa. Você tem razão. Eu não sei tudo. Vou cometer erros. Mas eu sei uma coisa fundamental que você nunca soube. Pessoas não são descartáveis. E respeito não é fraqueza. Leonardo pegou sua pasta. Caminhou até a porta, parou. Virou-se uma última vez. Aquela faxineira. Era você o tempo todo. Eu pisei no chão que você limpou. Eu mandei você se calar. Você mostrou exatamente quem realmente é. E agora todo mundo sabe. Leonardo saiu, batendo a porta violentamente. Silêncio por longos segundos. Bem-vinda de volta, Teresa. Seu pai estaria imensamente orgulhoso. Dr. Alberto disse com sinceridade. Teresa assentiu, emocionada demais para conseguir falar. Justiça. Finalmente, justiça. Convoque todos agora. Auditório, Teresa disse determinada. 30 minutos depois, o auditório lotou novamente. Confusão, especulação desenfreada. Leonardo havia saído furioso, jogando seu crachá no chão do lobby. Teresa subiu ao palco, blusa social por cima, calça azul do uniforme embaixo. Meu nome é Teresa Monteiro. Sou a dona desta empresa. Murmúrios se espalharam. Mas vocês me conhecem como Teresa Silva, a faxineira. Silêncio absoluto. Um a um, perceberam. Rodrigo arregalou os olhos. Juliana cobriu a boca. Beatriz começou a chorar. 3 semanas disfarçada. Por quê? Porque recebi denúncias graves e precisava ver com meus próprios olhos. Caminhou pelo palco. Vi Leonardo humilhar Rodrigo, gritar com Beatriz, rasgar contratos, tudo. Pausa emocional. Mas também vi vocês, a força, a lealdade. Leonardo foi afastado há 1 hora. Votação unânime. Aplausos explodiram. Todo mundo de pé. A partir de agora, bônus volta. Canais de comunicação reais. E nunca mais alguém será tratado como pequeno aqui. A porta se abriu. Marcos entrou. Quero voltar, se você me aceitar. Claro que aceito. Abraço no palco, aplausos. Funcionários desceram. Rodrigo abraçou. Você mudou tudo. Beatriz também. Obrigada. Paulo apertou sua mão. Obrigado. Quando ficou sozinha, tirou a calça do uniforme. Dobrou. Sônia apareceu. Como está? Exausta, assustada.
Você vai dar conta, porque você viu, você sentiu. Vou guardar esse uniforme, para nunca esquecer que ninguém é invisível. Saíram juntas, noite clara. Uma empresa respirava de novo. 3 meses depois, Teresa cumprimentava cada pessoa pelo nome. Energia completamente diferente. Rodrigo, terminei o sistema. Excelente. Apresenta amanhã na diretoria. Olhos brilharam. Agora apresentaria projetos. Marcos mostrou números. Faturamento subiu 18%. Recuperamos 2 clientes. Rotatividade caiu 65%. Trabalho em equipe. Carta chegou. De Leonardo. Teresa, você estava certa. Confundi liderança com dominação. Estou em terapia. Não espero perdão. Só queria que soubesse que você me parou antes que eu destruísse tudo. Obrigado. Leonardo. Teresa dobrou. Não era sobre perdoar. Era sobre seguir. Na reunião trimestral, funcionários sugeriram melhorias. Área de descanso, mentoria, flexibilidade. Aprovado tudo, anunciou Marcos como novo diretor de pessoas e cultura. Aplausos. Teresa foi ao depósito. Abriu o armário. O uniforme azul guardado. Tocou o tecido. Lembrou da dor, mas também das pessoas. Nunca vou esquecer. Mude no lobby, Dona Maria, nova faxineira. Como está o trabalho? Ótimo, Dona Teresa. Todo mundo respeitoso. Se alguém não for, me procura. A senhora é diferente. Naquela noite olhou a foto do pai. Consegui, pai. Telefone tocou. Rodrigo. Recebi proposta. Pagam 30% mais. Vai aceitar? Não, porque lá tem salário melhor, mas aqui tem o respeito. E isso não tem preço. Lágrimas. Obrigada, Rodrigo. No dia seguinte, placa na entrada. Aqui, toda função tem dignidade. Todo ser humano tem valor. Respeito não tem cargo. Monteiro em Associados. Embaixo, em memória de Jorge Monteiro, que nos ensinou que empresas são feitas de pessoas. Teresa tocou a placa. Entrou, não como dona ausente, não como faxineira invisível, como líder presente, que enxerga, que ouve, que respeita. No final, não era sobre cargos, era sobre humanidade. Sempre foi. Quantas vezes alguém foi tratado como invisível só por usar um uniforme simples? Essa história é um lembrete de que respeito não depende de cargo, e sim de caráter. Se essa virada te tocou, deixa o like para fortalecer essa mensagem. E comenta aqui embaixo, o que é respeito para você no trabalho? Sua opinião pode inspirar alguém que precisa ouvir isso hoje.